E aí, gente, comandado por Alexandre Mendes, o auxiliar de Renato Portaluppi, e com alguns reservas e muitos garotos, o Grêmio apenas empatou em Erechim em 0-0 com um fraco Ipiranga. Já não é mais o mesmo Ipiranga que fez e que jogou e que deu muita dificuldade ao Grêmio na temporada passada. Os dois grandes nomes do lado do Grêmio foram o goleiro Kaique e o Gustavo Nunes. O restante não conseguiu contribuir. O Fábio já é confirmado. O André Henrique perdeu um gol que não pode perder. Mas as grandes notícias do jogo são o Gustavo Nunes, por conta das duas lesões que o Grêmio tem, né? Do Soteldo e também do Natan Fernandes. O Gustavo Nunes é a principal opção. Ele erra um gol no lançamento maravilhoso do Kaique, é verdade. Um lançamento inacreditável do Kaique de mão. Ele perde o gol, é verdade, estava ansioso, mas foi dele as melhores chances do Grêmio. Um 0-0 ruim e que complica a situação do Grêmio. Porque se o Inter ganhar logo mais, a partida já está começando, o Inter vai abrir 2 pontos do Grêmio. E aí o Grêmio terá que tirar essa vantagem no Beira-Rio ou terá que torcer para que o Inter sofra algum tropeço ainda dentro dessa fase preliminar de classificação. O empate foi ruim, até por conta do empate na arena. Se o Grêmio tivesse vencido o último jogo em casa, este empate fora seria considerado ok, até pela equipe que lá estava. Vamos falar depois da vinheta de Grêmio 0 e Ipiranga 0, um jogo morno que teve apenas 2 boas novidades, Kaique e o Gustavo Nunes. Depois da vinheta a gente fala sobre isso. Sem Renato Portaluppi, sem os titulares, com muitas reservas, com Alexandre Mendes no comando, o Grêmio ficou no empate e não agradou, não jogou bem. Como eu disse antes da vinheta rodar, o Grêmio agora vai ter que torcer para que o Inter empate pelo menos com o Brasil de Pelotas. O Inter continuará líder, mas pelo menos com o mesmo número de pontos. Vamos ter que torcer para que o Brasil de Pelotas, que está na 4ª colocação, pelo menos empate com o Internacional. Se o Brasil de Pelotas ganhar dentro do Beira-Rio, será lindo, mas o Inter vai jogar com o time titular. Mas o Brasil de Pelotas fez um bom jogo contra o Grêmio lá em Pelotas. Vamos torcer para que o Brasil de Pelotas consiga tirar pontos do Internacional. Senão o Grêmio vai se complicar muito no Campeonato Gaúcho, visando a primeira colocação. Não a classificação, visando a primeira colocação, para decidir em casa as fases agudas. Se o dia do Grêmio foi de anúncio, de boas perspectivas do lado da janela, mesmo que tardiamente, dentro de campo, jogando bola, o Grêmio jogou pouco e não mereceu vencer. Até poderia ter vencido. O Gustavo Nunes perdeu um gol feito num lance incrível do Kaique, que ele lança a bola com a mão longe para Dedéu, num gol perdido também do André Henrique, mas o Grêmio também sofreu. O Kaique foi destaque da partida, salvou o Grêmio várias vezes e o Grêmio apenas empatou com o fraco Ipiranga, que já não é mais o Ipiranga da temporada passada, que inclusive tinha o Kaique no gol. As duas grandes novidades da partida, Kaique e Gustavo Nunes, para ver como o time foi muito ruim. O Pedro Lucas entrou mal, o Natan Pescador mostrou que não serve pro Grêmio, e é por isso que o Grêmio tá querendo negociar ele. Inclusive ele teve um lance bizarríssimo, então não serve para jogar no Grêmio. O Gustavo Martins seguro, o Wesley Costa seguro também, o Dodi bem, o Ronald bem. Não foram assim, ninguém foi muito mal, apenas o Natan Pescador muito mal, o Galdino muito mal, os dois piores em campo. O Galdino saiu vaiado, o Natan Pescador saiu vaiado.
Mas no restante, os jogadores até que responderam bem. Mas o Grêmio poderia ter perdido, como poderia ter vencido. É verdade que o entrosamento também fala um pouco, mas o Grêmio teve duas excelentes notícias. O Kaique é um baita reserva pro Marquezin, é por isso que o Gabriel Grando tá fora de questão. E o Gustavo Nunes é uma baita opção para um time que acaba de contratar o Pavon, ainda tem o Soteldo que vai voltar e ainda tem o Natan Fernandes. Na questão pontas, eu acho que o Grêmio tá bem servido, o Gustavo Nunes precisa ser lapidado, mas eu acho que ele vai dar conta do recado, é uma boa notícia. Já o André Henrique, hoje, falhou. Ele poderia ter decidido a partida e perdeu um gol feito, por isso que Grêmio 0, Ipiranga 0. Agora o Grêmio torce pro Brasil de Pelotas, porque senão complica no gauchão. Essa foi a história de um fraco jogo, de um jogo sem gols, entre Ipiranga e Grêmio, lá em Erechim. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!